Esse podcast é patrocinado pela DGA. DGA é uma empresa de contabilidade que tem foco nacional e internacional. Ela atua no Brasil e em mais de 10 países, inclusive com escritório nos Estados Unidos. A DGA faz BPO contábil, fiscal, folha de pagamento, BPO financeiro, faz planejamento tributário, planejamento sucessório e atua com multinacionais. É a empresa que você precisa para cuidar do teu negócio. Seja bem-vindo a mais um episódio de Os Executivos. E hoje eu tô com um executivo raiz aqui. Hoje nós vamos falar como é que é empreender, como é que é sair do mundo corporativo e enfrentar esse mundo do empreendedorismo, que é muito desafiador. Ainda mais num cenário como o Brasil, num ambiente como o Brasil, onde investimento é muito difícil, taxa de juros altíssimo, recurso escasso, mão de obra, qualificação, temos todos os problemas que você pode imaginar. E eu fiz questão de trazer o Armando Costa aqui para falar com a gente, porque o Armando, ele vai contar um pouquinho da história dele, e a gente vai explorar em cima da história dele, como é que ele decidiu do nada virar empreendedor, né? E os desafios que ele enfrentou para isso numa área que é muito interessante. Nós vamos falar de tecnologia, a gente vai falar de um monte de coisa. O Armando, além de um querido amigo, é nosso cliente e ele veio aqui contar um pouquinho dessa história, porque a história dele é muito bacana. Nós vamos falar de uma história de um marroquino, de uma história meio maluca que ele andou aprontando aí. Mas antes disso, eu quero que você conheça Armando Costa. Armando, obrigado de você ter vindo aqui, cara. Você ter saído lá de Sorocaba. Lá de Sorocaba. É, porque, assim, a gente fala isso porque eu sei como é que é o trânsito aqui em São Paulo. Então, assim, tirar alguém do interior para vir para São Paulo, ainda mais numa sexta-feira que nós estamos gravando hoje. Eu sei que você não vai assistir na sexta-feira, mas a gente está gravando hoje na sexta-feira. E eu sei que é desafiador, e sei que você está abrindo mão lá de estar no teu negócio, estar com a tua família para estar aqui com a gente. Então, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Isso. Se apresenta rapidinho aí, quem é o Armando? É isso aí, Douglas, muito obrigado pelo convite, por estar aqui hoje nesse escritório aqui, que eu já me identifiquei chegando aqui, né, com Star Wars aqui. E São Paulo de sexta-feira à tarde é uma maravilha, tá? Então eu trouxe a família, então tem meus patrocinadores aqui, que é a família, então tá tudo tranquilo. Tá tudo mas eu sou o Armando Costa, sou fundador, CEO, o nome que for, né, da Artwind, mas sou o principal empreendedor dentro da Artwind Technologies hoje, uma empresa 100% brasileira, 100%, nasceu em Sorocaba e agora está abrindo asas aí para outras regiões, outros países, né? E trabalhando no mercado de transformação, né? Transformação energética. Né? Que Explica exatamente o que faz a Artwind. Bom, vamos lá. A Artwind desenvolve e opera tecnologias para inspeção de pás eólicas. Né? E por que inspecionar uma pá eólica é importante? Porque a pá é um dos ativos mais críticos que tem para geração de energia que vem do vento. Então, como ela passa por muitos processos manuais, manufatura, o nosso trabalho ele vem identificar esses defeitos ainda de forma prematura para que ele não possa vir a colapsar todo o empreendimento, que isso acontece, e eu queria que fosse raro, né? Mas já aconteceu mais e tem diminuído a taxa de falha, né? Graças a tecnologias como a que nós desenvolvemos e outras empresas também brilhantes que estão no setor. Então, para resumir aqui a conversa, a tua empresa... Você já me contou aqui nos bastidores um pouquinho, a gente sabe, você é cliente nosso já há bastante tempo. Você tem os drones, esses drones filmam toda a pá, né, toda a estrutura, e esses drones hoje, com imagens de alta qualidade, alta qualidade que fala, né? Isso, alta resolução. Alta resolução, você consegue identificar através dos sistemas que vocês desenvolveram, vocês conseguem identificar possíveis rachaduras, problemas e tal, para a equipe de manutenção vir e ser mais assertivo. Exato. A gente trabalha não só com drones, né? Drone foi a nossa porta de entrada para o setor, drones autônomos com visão computacional, um negócio bem... Em 2017 era bem... Hoje é inovador. Em 2017, então, era muito inovador, porque a gente falava de visão computacional quando o pessoal tirava foto com a Yashica do solo, né? Não era Yashica, né? Uma Canon, o que for. Então você chegar com equipamento, falando de visão computacional, então você tinha que fazer primeiro uma transformação, né? Ou seja, o técnico chegava lá embaixo com a câmera lá, quantos metros de altura tem uma pá? A pá, hoje a ponta dela, você pode chegar a 200 metros, as mais modernas, entendeu? A ponta, né? Uhum. Você tem uma pá hoje no Brasil que está sendo instalada a média, tem 84 metros só de pá. Então a gente está falando aí que são equipamentos de 26 toneladas rodando 24/7
E o mercado em 2017 ainda tirava foto do chão, então ele não trazia repetibilidade, não trazia assertividade e, né, as máquinas falhavam. As fotos eram tiradas com a pá rodando? Não, Não. algumas empresas faziam, mas foi visto no mercado que você precisa de quanto mais resolução, melhor para você identificar a falha. Tá. Então não adianta você querer economizar tempo e somente reduzir custo se você não está cumprindo a tarefa. Então o drone, quando ele vem, ele faz um mapeamento digital do ativo Tá. para que as pessoas que estão no back-office, né, com todo o ferramental tecnológico, possam fazer essas avaliações e análises. Né? Então a gente tirou uma tarefa crítica de campo, deixou só a coleta repetitiva com os drones. E os especialistas estão aonde? Trabalhando num ambiente controlado, com toda a estrutura de gestão do conhecimento da empresa para poder dar os laudos, né, e direcionar o orçamento que a gente está falando que é de centenas de milhões. Então hoje uma inspeção ela direciona um orçamento de manutenção que é muito superior e ela evita que tenha falhas catastróficas, porque, pra você ter uma ideia, hoje um aerogerador com uma falha catastrófica numa pá, ele pode ter aí um prejuízo de 10 a 40 milhões. O que significa um prejuízo? O que é uma falha crônica, por exemplo? Você diz, a pá tá lá rodando, ela trinca, sei lá, sai voando. Ela tem uma trinca que ela pode ser identificada prematuramente, que você não é identificado por ciclos de inspeção, ela colapsa. Então imagina uma peça de 50, 60 metros ou 80 colapsando, e na hora que ela colapsa, ela pode levar toda a estrutura do aerogerador pelo desbalanceamento. Então você tem aí falhas que pode ir de 10 a 40 milhões, depende da gravidade. E muitas vezes a gente evita que isso ocorre, né? Essa é a nossa principal missão, que o nosso cliente possa gerar energia de forma segura, né? Tá. Para que a energia renovável possa ser cada vez mais competitiva também. Você não faz a manutenção em si, o que você Não. faz é um mapeamento através de drones. Você estava me contando aqui nos bastidores, lá em 2017, vocês pegavam essas câmeras que a gente está filmando aqui e vocês amarravam ela. Colocava no drone lá, aqueles drones que ainda era bem prematura a tecnologia, então você perdia alguns drones no meio do Você caminho. que começou essa tecnologia no Brasil ou não? No Brasil, sim. A Artwind foi a empresa pioneira? que fez o primeiro voo de drone autônomo. Né? Uma coisa era você voar com um drone. Tinha muitas empresas que faziam. Só que precisava de repetitividade. Você dependia muito do piloto. Então, em 2016, eu encontrei uma empresa em Portugal que ela desenhava uma automação que você colocava no drone e ela acabava sendo o piloto. Então, ela já tinha visão computacional. Então, o que a gente fazia? Era praticamente isso aí mesmo. Era conectar câmeras, lidares, sensores para que ele pudesse controlar o drone on time. E aquela repetibilidade que eu precisava para fazer análises, ela era escalável. Então, a Artwind, em maio, 5 de maio, já vai fazer daqui a pouco, não sei quando vai no ar, mas dentro de algumas semanas aí, a gente vai completar o nosso 9º aniversário do primeiro voo autônomo de um drone no hemisfério sul. Nenhuma empresa tinha feito no hemisfério sul. Só tinha no hemisfério norte, Europa e Estados Unidos. Então, nós trouxemos aqui, tomando bastante risco. Acho que a vida é tomar risco quando você quer mudar, né, modus operandi. E felizmente hoje, de lá para cá, a gente já fez aí, dos 12.500 geradores instalados no Brasil, a Artwind foi responsável já por 93%. A gente já esteve presente fazendo algum tipo de inspeção. Então isso aí que orgulha muito a gente pelo conhecimento, pela metodologia, pela tecnologia e pela aceitação que teve a indústria brasileira, né? Que legal, meu, parabéns. Legal. Deixa eu te falar uma outra coisa. Bom, antes da gente avançar um pouco, né, nessa questão de quem é o executivo, ou melhor, do que é o negócio, como é que você chegou nesse negócio, eu queria que você contasse um pouquinho, rapidamente, quem é o Armando, do ponto de vista de ter essa visão de falar assim, puta, aqui tem um negócio, vou fazer. Da onde veio, Armando, essa virada de chave, cara? Eu acho que nós somos um conjunto de experiência. Né? Então, eu tive muitas experiências bacanas, onde eu tive que tomar risco. Começando que eu saí de casa em 2006 para fazer um intercâmbio na Espanha sem recurso nenhum. Né? Fiz um ano de faculdade lá, tive que trabalhar em bar. Lá eu aprendi a gerenciar processos, coordenar equipes, né, de trás de um balcão. Depois eu fui trabalhar num camping na Espanha, onde você tinha lá uma multiculturalidade de pessoas que visitavam. Logo eu voltei para o Brasil também, não contente, né, trabalhando no mundo corporativo aqui. Eu falei, poxa, preciso voltar para lá novamente. Então, eu sou administrador, voltando, né, não sou engenheiro, para frustração de muitos, né, quando penso que uma área técnica precisa ser gerenciada por engenheiro, mas não. Tem muitos engenheiros sensacionais que trabalham hoje comigo. Sou pai do Arthur e do Tony, né, marido da Thaís. E a mudança de chave do mundo corporativo, né, ela veio justamente depois de eu ter uma experiência aí de 7 anos, mais ou menos, trabalhando, gerenciando empresas de serviço na Espanha.
Então, como que eu cheguei para mudar a chave? Hoje eu vou montar o meu negócio. Eu empreendi muito no negócio dos outros. Então, eu conseguia tomar risco, eu conseguia medir resultado, eu conseguia tomar decisões. Aí me deu bastante recurso para que quando eu virasse a chave, lá em 2017, depois de 7, 8 anos no mercado, não sendo fácil, porque o mundo, né, corporativo, para mim ele era muito confortável, né? Mas o simples fato por não conseguir fazer as coisas na velocidade que eu queria, né, me levou para testar, né? E eu resolvi testar no Brasil, mesmo tendo a oportunidade de ter testado fora do Brasil, que eu tive carreira na Europa. O Brasil, para mim, eu vi onde era o principal ingrediente que a gente tinha aqui. Primeiro, muita gente tem medo de arriscar, né? Isso aí faz que o mercado, muitas vezes, ele não seja tão competitivo quando a gente fala de inovação tecnológica, né? Porque você tem a aceitação e você tem a criação. O Brasil não é um viveiro desenvolvedor de tecnologia. E eu fui me meter com tecnologia, né? Com drones autônomos em 2017, mas eu já tinha toda uma base para tomada de decisão. Eu sabia o risco que eu estava tomando, eu sabia que podia talvez não dar certo, mas eu só tinha um plano. Então não tinha um plano de, se não der certo, tinha um plano B. Não, foi a mesma coisa. O coisa. plano B era o plano A. Outra curiosidade, eu sou paraquedista também. Então eu trouxe muito para mim isso daí no começo, que eu falei, quando eu abro a porta, na hora que eu tô com a cabeça lá fora, eu já me preparei, você não tem volta. Você tem que executar uma missão. E essa missão você pode ter problemas, você pode ter circunstâncias que não estavam calculadas, mas você tem que estar preparado para aquilo, né? Eu vejo muitas vezes gente que fala, pô, tentei um negócio, não deu certo, mas será que a análise foi bem feita? Será que o preparo foi bem feito? Que não adianta, você não consegue correr uma maratona se você não corre constantemente, se você não sabe que tipo de recurso você precisa. Então, essa virada de chave, eu digo que foi uma tomada de risco, foi, né, à vista dos outros. Mas dentro tinha muito claro quais que eram as alavancas que eu tinha que estar controlando todo o tempo para saber qual que era, né, o que a gente podia e o que a gente não podia fazer, até onde a gente podia ir, né? E felizmente até agora, né, o que eu falo, né, vida de empreendedor nunca deu certo. Até agora tá dando certo, né? E a gente tá bem contente aí com o resultado, que não é só meu hoje, é de toda uma equipe que comprou também essa ideia, né? Então, mas aí você, vamos lá, você estava na Espanha, você tinha ido, você estava me contando agora há pouco, né? Você tinha ido para fazer um doutorado, né? Você estava trabalhando no Brasil no TechSys, é isso? Isso. Eu primeiro fui fazer um intercâmbio em 2006, né, de administração de negócios. Lá. Foi essa época que eu trabalhei lá no camping, que Tá, eu fiquei um ano. Aí quando eu voltou. retornei, eu procurei oportunidade no mercado, não estava tão fácil, né? Eu achei que ia ser mais fácil, né, para o que eu queria, então eu tive que começar com o que eu não queria. Foi quando apareceu uma oportunidade para mim na TechSys, que era, naquela época, uma das maiores empresas do mundo que fabricava pás eólicas e estava em Sorocaba. E apareceu uma oportunidade de trabalhar numa área temporária. E lá eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos, né? Comecei a conhecer bastante dos processos. Você estava no RH, você falou. Estava no RH, cara. É bom o empreendedor conhecer bastante de Não, RH, eu porque achei, a base... eu achei sensacional isso, porque assim, cara, você estava no RH, mas você estava de olho na operação, do que estava acontecendo na operação, né? Você aprendeu do RH e tal, aí, desculpa te cortar, mas eu queria fazer esse... E a parte chata do RH, que era picar ponto, Exato, era DP, né? Então, assim, era aquela parte mais hardcore, a né? galera hoje em dia quer só, não, eu quero isso aqui, não é, né? Cara, assim, para o empreendedor aprender e ter esse conhecimento mais amplificado é fundamental, né? Totalmente. E aí depois você teve um convite para... Dessa experiência que eu tive de 1 ano de universidade, naquela época não tinha um plano Bolonha. O plano Bolonha é uma reforma que teve na educação europeia, né? Onde antes você não precisava ter um mestrado para ingressar no doutorado. Então as universidades faziam o quê? Os professores escolhiam alunos para falar, você faz um curso de doutorado durante 1 ano para você poder preparar junto comigo a tese que você vai defender e depois você acessa bolsas, né? E, na verdade eu queria voltar para a Espanha para seguir tendo aquela experiência multicultural, né? Tá. O mundo acadêmico não era o meu foco, nunca foi, mas foi um caminho, né? Se eu falasse não, porque não quero a vida acadêmica, talvez a Artwind nem existisse hoje, porque o meu primeiro contato com a indústria eólica foi lá na Espanha, né? Através dessa minha ida. E eu tava lá e me ligaram um dia. Armando, você trabalhou na TechSys, né? Eu falei, trabalhei. Sotaque espanhol me ligando, depois eu conto a história de quem é. Falou, não, tem um projeto aí na Espanha que eu vendi, né? Retrofit de 60 pás, que é você descer essas pás, fazer a reforma e voltar. Eu tô precisando de um coordenador de operação, vai estar indo um time brasileiro para ir, mas precisa de alguém que se mexe bem aí, que conheça, né? Eu falei, não sei o que é, mas eu tô dentro. E aí a gente
eu comecei a ter o primeiro contato dentro da indústria eólica, né? Porque aqui no Brasil era a indústria de manufatura. Lá eu já estava trabalhando na operação de parque eólico. Então era baixar, e eu já comecei a ver, poxa, por que essas máquinas falham? Mas essa operação era da Texis também? Era da subsidiária da Texis, que era a qual eu fui chamado para trabalhar. E o que aconteceu é que depois desse projeto acabou, fechou as portas, a gente viu uma oportunidade de seguir vendendo serviço na Europa. Então foi aí que eu comecei a entrar na cadeia de valor que eu me apaixonei, que é a manutenção de pá eólica, algo que tem muito a ver com fibra, resina, aerodinâmica, materiais, né, compósitos, então tem muita tecnologia, só que era uma indústria muito arcaica ao mesmo tempo, porque é tudo muito manual. Então lá nessa experiência na Espanha, eu fiquei 5 a 6 anos mandando técnicos para países como se fosse disque pizza. Me ligavam, olha, mano, tô precisando de 2 técnicos para reparar uma pá no porto de Bremen. Mandava gente para lá. Preciso para a Austrália, mandava técnico para lá. Então foram 26 ou 27 países onde eu tive a oportunidade de ter contato, né, com operadores locais para mandar mão de obra. Então isso daí ajudou muito a conhecer toda a cadeia de valor da indústria. E quando eu voltei para o Brasil, que eu fiquei lá até 2015, aí nasceu meu filho, aí eu falei, pô, vou voltar para o Brasil. Não foi uma decisão fácil de novo. Isso aí foi em 2015, né? Eu assumi a operação da América Latina. Aí eu já estava dentro da Texis com a subsidiária. Então o que eu fiz? Eu estruturei essa operação de serviços. Eu me deparei com um projeto muito grande, que infelizmente a gente teve que descer mais ou menos 300 pás que já estavam montadas, tivemos que fazer o reparo. E lá a gente passou por um dos maiores desafios da indústria eólica nacional, que foi realmente fazer essa recuperação desses ativos. Só que a gente formou o melhor grupo de técnicos, né, para resolver um problema. E nisso daí me deu um estralo. Eu falei, poxa, não é possível que eu fui para a Espanha, meu primeiro projeto foi consertar algo que saiu errado. Vim para o Brasil, pô, essa indústria não vai ser sustentável dessa forma. Foi aí que eu falei, a gente precisa detectar melhor os defeitos. Já que eu não posso mudar a manufatura, eu vou não deixar que isso aconteça em campo. Entendi. Foi aí que, já conhecendo toda a cadeia de valor, conhecendo os players, conhecendo quais eram os valores agregados mesmo na indústria, eu percebi que tinha uma falta de tecnologia. Então era um mercado multimilionário, empreendimentos de bilhões, onde uma pessoa não estava disposta a pagar por uma inspeção, por exemplo, o valor que você paga para inspecionar um carro sedã médio no Brasil. Então eu lembro até hoje, né, que eu levei meu carro para fazer uma revisão de rotina no Brasil, ficou mais caro a revisão do que o cliente queria pagar para fazer uma inspeção no equipamento de $2 milhões. Eu falei, tem um desbalanceio muito grande. Foi aí que eu falei, talvez seja a tecnologia que não tem. Então o pessoal não compra o valor agregado porque não tem valor agregado. E é aí que eu decidi montar Twind, mas com uma base tecnológica, que já era diferencial para uma indústria que era muito manual. Né? Entendi. Então, entendi. Foi aí que você teve a sacada em 2017, né? Foi isso? 2017 Exato. Você resolveu montar Twind, e aí você começou com esses drones todos ainda meio mambembes, né? Mambembe não, porque era um drone de R$250 mil, você falou. Eu fui fazer um curso de montagem e manutenção de drone. Falei, o que eu tô fazendo aqui, cara? Eu não era eletrotécnico, não era eletrônico, mas eu tinha que conhecer a cadeia de valor do drone. Então, como que eu ia montar o meu investimento? Eu coloquei tudo, né, no começo da empresa, eu não investi muito, eu coloquei muito a giro, né, na época. Depois eu vou contar um pouco como que é tomar um risco, né, você botar seu cartão, né, então, quer dizer, se você não compra a sua ideia, como você quer que outros comprem, né? Então, na hora que eu peguei o drone, era muito arcaico o drone. Eu lembro que eu comprava peça no Paraguai, montava na mesa de casa. Aí, de repente, eu fechei contrato com uma empresa portuguesa que dava automação, que era o Game Changer. O Game Changer não era o drone, era como que eu fizesse que aquele drone voasse de forma segura. Então, no final das contas, você tinha uns R$200 mil voando. Então, você pegar o controle sem seguro. Então, quer dizer, esses são todos os riscos, né, que estavam por trás, que talvez ninguém queria tomar. Por que eu vou colocar tecnologia se eu posso comprar uma câmera de R$500, tirar foto e o cliente está pagando? Então, o desafio era formar uma opinião. Olha, isso daqui é diferente disso. O que eu estou te entregando é aqui. Só que para cruzar essa ponte, você tinha que ter muita autoridade técnica. Não adianta falar que o produto era melhor por quê? E aí a gente começou a mostrar, eu lembro que eu dava inspeção grátis para o cliente, que eu sabia que tinha problema. Falei, inspecionei. Daqui o relatório. Eu ia lá e passava meu drone, achava 80% a mais de defeito. A partir de aí, primeiro contrato. Chegava em outro cliente, fez a inspeção esse ano? Já fiz. Dá os relatórios. Passava meu drone. 70% a mais de defeito. Então eles começaram a ver que o que eles faziam todo ano não resolvi. Era para fazer um checklist. Fez a inspeção? Fiz. Quebrou a papum. Quebrou porque quebrou. Não, quebrou porque ela não foi devidamente inspecionada. Então,
mudar a forma como as coisas são feitas, que é um dos meus lemas hoje, né? Você vê, né? Mudando a forma como as coisas são feitas, ela requer, não vou dizer que requer estômago, mas requer um pouco de conhecimento da cadeia de valor, estudo de valor agregado. Então, acho que tudo isso que tem que trazer foram os 8 anos que eu tive lá atrás, trabalhando no mercado, né? Para entender o que faltava e o que faltava como agregar valor. E de lá para cá, escalou muito. Não, hoje existem muitas empresas fazendo o que a gente faz. Tá. Eu recebo mensagem até hoje de, né, pessoal que está empreendendo também fala, cara, resolvi empreender porque eu vi como você fazia as coisas. Né, como que dá para fazer, como dá para mudar a chave. Eu acho legal, mais um concorrente, vamos embora. Mas é bom, cara, é bom. Acho que o Brasil precisa disso, entendeu? E aí tira você da zona de conforto o tempo todo. Né? Tempo todo. Porque eu me tiro da zona de conforto. Aí que tá. Todo ano eu arrumo alguma coisa para fazer. Em 2020, eu não te contei essa, né? Os drones a gente já tinha dominado praticamente o mercado brasileiro com drone. Teve um ano que 100% das inspeções de drone do Brasil foi feito com Artwind. Depois foi aparecendo outras empresas, né? Só que a gente nunca diminuiu o tamanho do mercado pra gente no Brasil, mesmo tendo mais concorrentes. Então a gente nunca deixou, não teve um ano que a gente inspecionou menos que o outro, mesmo o mercado tendo aberto, né? Mas nós desenvolvemos também um rover, né? Então além do drone que já estava comoditizado, em 2020, nós decidimos fazer um rover que era o quê? A pá, por fora, você tira a foto, e por dentro, onde você tem vigas estruturais, você tem toda uma estrutura. Ninguém fazia inspeção com tecnologia. Colocava técnicos lá dentro, 50 graus, 35, 40, ambiente com graxa, óleo. Então, em 2020, a gente criou um robozinho, um rover feito por nós mesmo, com uma câmera, e a gente entrava dentro da pá tirando foto. Isso aí. Por dentro da base? Por dentro da pá. A da pá? Pá. A pá é oca. O que acontece? O pessoal fala, para que eu vou fazer inspeção interna? Eu me lembrei de 2017, para que eu vou voar um drone? Fomos formando opinião, deixa a gente inspecionar. E o que ocorre é que hoje, quase 60% da nossa receita vem desse desenvolvimento, que é 100% nosso. Aí não teve um desenvolvimento que eu trouxe de fora. Hoje tem, né? Mas nós começamos em 2020. Então, essa tecnologia já foi para 7 países. Como é que você coloca um robô dentro da pá? Eu não vou chamar carrinho de controle remoto, que eu fico bravo com quem chama de carrinho de controle remoto, né? A gente falou, vai mandar o carrinho lá pro projeto? Eu falo, não, eu vou mandar o Artbot. Artwind Artbot. Ele é um rover, que ele tem as rodas, ele tem um sinal de rádio, ele tem toda uma automação, que ele reconhece também onde ele está, ele faz a coleta autônoma e ele anda. Porque a pá, você trava ela. Uma vez que você travou ela em 3 horas, vira um túnel. Então você coloca esse robô mapeando, tirando foto. Da mesma forma que o drone faz por beleza, fora. eu tô tentando imaginar aqui. Você tem aquela torre gigante, lá em cima tem um elevador, você sobe. Você sobe, e aí são quantas pás geralmente? 3. 3 pás. E você trava a pá numa posição. Quando você trava a pá numa posição, ela tem uma entrada por... Aí você tem uma porta lá dentro, que aquilo é um apartamento lá em cima. Você tem uma porta, aí você acessa a pá. Aí lá dentro você coloca a tecnologia e ela vai mapeando tudo. E aí a plataforma ela cruza o dado externo com o dado interno para a gente poder dar as melhores resoluções, entendeu? Então resulta que hoje a gente tem uma frota de 60 rover, são mais ou menos 16 drones, 60 rover, e esse ano a gente bateu todos os recordes de inspeção, não a nível Brasil, tá? A nível, se a gente falar a nível globo, inspeção interna com robô, hoje a Artwind foi a que mais fez esse ano no mundo. Uau! No mundo, porque a gente tinha 40 equipes simultâneas, 80 pessoas coletando todo dia. Então isso aí é um deployment massivo do México até o sul da Argentina, que é o continente que a gente resolveu abraçar. Que legal. Bom, estou até meio confuso aqui já com tanta tecnologia. Você então se desenvolveu desde o começo dos drones, agora o rover, e aí você mapeia toda a pá e aí você entrega um laudo para quem vai fazer a manutenção. Você faz um trabalho antes da manutenção para indicar aqui os pontos críticos onde porque a pá é muito grande, naturalmente não dá para o técnico ir lá e ficar olhando o manual, então você indica pontualmente onde ele tem que fazer isso. Exato, a gente tem uma plataforma, né, que é a Artnex, né, Artbot, Artwind, Artnex, eu dou nome para tudo lá, né? Mas a Artnex já é uma plataforma que já está em clientes grandes, como Eletrobras, como Serena, como Energimp, grandes empresas, que não tinham um sistema de gestão de manutenção de pás eólicas. Ele gerencia tudo que é mecânico e elétrico da máquina, mas a pá não, porque ela não é sensorizada.
Então, quando a gente faz o mapeamento, a gente faz um grau de risco dessa pá e mapeia os defeitos. E com base na análise da nossa engenharia, a gente diz o que ele deve fazer ou o que ele pode continuar monitorando para fazer a gestão orçamentária. Tá. Porque você sabe que cada parada ele deixa de ganhar. Tá. E uma parada desnecessária é pior, porque muitas vezes ele não sabe que ele não deveria estar parando. Então, o conhecimento de produto que vem, né, dessa base dos nossos colaboradores, ex-Texis, ex-Aeres, que é uma outra empresa do Nordeste, ela faz com que a gente tenha conhecimento do produto para dizer para ele que grau de risco ele pode tomar para manter em operação. Mas com muita precisão, porque o sistema ele compara os dados entre anos e vê qual foi o índice de crescimento daquele defeito. A mesma coisa um doutor. Você vai no médico, muitas vezes ele não vai receitar nada para você, ele vai falar, olha, vamos acompanhar em 3 meses a gente vê, né? A evolução do que for, de uma pinta a qualquer outra coisa, de uma febre, o que for. Então, antes o mercado era muito reativo, encontrava alguma coisa, reparava. Gerava uma ineficiência na indústria. Hoje não. A gente convive com certas coisas que antes, né, o pessoal decidia queimar orçamento, perder geração de energia por algo desnecessário. Então, a nossa base de dados hoje ela é tão grande que a gente identifica um defeito, a gente consegue dizer se aquele defeito é crítico ou não é para pá, antes de acompanhar ele. Então você acaba trazendo um certo tipo de predição para uma indústria que era completamente manual, né? Então essa transformação digital, a gente teve que desenvolver todo um ecossistema nosso 100% para poder fazer essas regras de negócio. Porque era fácil eu comprar lá fora, pagar royalties, que nem eu fiz por muitos anos, mas muitas vezes a empresa de tecnologia ela não entendia o produto. Então chegou uma hora que eu falei, cara, vamos parar de olhar para fora e vamos desenvolver dentro de casa. E foi na hora que a gente virou a chave para virar uma empresa de desenvolvimento de tecnologia, né, com, né, serviço de engenharia. Então hoje, se eu fosse descrever a Artwind, ela é muito mais tecnologia do que engenharia. Tá. É a tecnologia que está direcionando, né, a nossa engenharia e as recomendações que a gente dá para o mercado afora. Você tem os gadgets seus que coletam, mas o grande valor na cadeia mesmo é o que você faz com essa coleta massiva e como é que você trata tudo isso e transforma isso em valor, decisão. em decisão precisa para o cliente. Deixa eu te falar, quantas PAs nós temos no Brasil hoje, você falou? 12.555, se não instalaram mais nenhuma essa semana. Isso aí são turbinas, né? Então pá é vezes 3. Então você vai para 37.500 PAs. As turbinas. Quem que tem o maior parque de pás eólicas hoje? Hoje, a empresa que tem... Você tem aí 3 grandes players, são todas empresas muito grandes, como você tem a Enel, que é cliente nosso, tem aí 3 gigas mais ou menos, umas 1.000 turbinas. Você tem a Auren, do Grupo Votorantim, que também é cliente nosso, tem mais de 1.000 aerogeradores. Você tem a Serena, que é aqui perto também, que tem outros 1.000. Então, você tem aí, está dividido, né? São 36 gigawatts, né, bem dividido em grandes players. Você tem também a Casa dos Ventos, né, que é 100% nacional também, assim como outras, que está crescendo muito ultimamente. Então você tem aí um mercado muito nichado, poucos players, né, com grande infraestrutura instalada. E o que significa para o Brasil hoje a energia eólica, em termos de percentual de geração de energia, por exemplo? O Brasil, não quero estar enganado com os gráficos de pizza, mas o Brasil é um dos países que mais tem geração de energia renovável do mundo. Tá. O Brasil, 90%, mais de 90% da matriz, ela é limpa. Hidro, né, ela 70% mais ou menos. Solar cresceu bastante, né, solar eu acredito que está ultrapassando já a eólica, né. Eólica deve estar tem que ver o número atualizado, entre 15% e 16%. Então ela já acaba sendo uma fatia considerável, né? O Brasil ele tem um recurso natural riquíssimo, que é o vento. O vento no Nordeste já foi para as praias, óbvio, né? Eu já fui visitar. Já fez kitesurf? Não, kitesurf não. Eu fiz, cara. O meu filho faz. O Nordeste é a meca do kitesurf mundial. Então imagina aquilo lá gerando energia, né? 24/7, virando 24/7. Então, isso daí faz que, por ter um vento flat, o Nordeste também, um vento unidirecional flat, faz com que as máquinas estressem menos. Tá. Então, o Brasil, você tem um maior fator de capacidade que a média, né, europeia, por exemplo. Né? Europeia, o fator de capacidade o Brasil hoje tem uma média aí de 42%. Então, de 100% que eu poderia gerar, 42% é meu fator de capacidade. A Europa tem entre 32% e 31%. Então, você vê que o Brasil, além de tudo, além de ter um recurso, as máquinas produzem mais, graças a esse recurso, né? E elas desgastam
Menos. Né? Menos, né? Claro que você tem tropicalização, você tem mais umidade, salinidade, temperatura, mas é fator normal. Cada país vai ter o seu desafio, né, ambiental. Qual que é o país do mundo que mais tem gerador hoje? China, cara. China? Quando eu entrei na indústria em 2009, eu sou muito viciado em ranking, né? Uhum. Eu estava na Espanha, que era o terceiro país que mais tinha energia eólica no mundo. A Espanha, onde você ia, era moinho, cara. Era um paraíso para mim. O segundo era a Alemanha e o primeiro era Estados Unidos. O Brasil nem aparecia, porque em 2009 não tinha poucas, né? E você tinha a China, que estava lá embaixo. A China hoje, ela instala mais que todo mundo junto. Então a gente tem visto que a transição energética ela está ocorrendo, mas de forma séria. Na China. Então é muita, a escala ela é muito grande. Então, se o mundo tem 400 mil turbinas, assim, China, quando agrega a China, 800 mil turbinas. Ela Então, tem, sozinha ela tem mais do que todo mundo. Sozinha. A tecnologia que está vindo de lá também é bem competitiva. Entendeu? Então, quer dizer... As pás, hoje, quem que produz? Tem alguém produzindo no Brasil? Tem, no Brasil tem. O Brasil, infelizmente, ele perdeu muito presença, né, no mercado de pá. Hoje você tem a Aeres, né, que é da família Negrão, que está em Fortaleza. Né, eles estão produzindo, seguem. A Texis, infelizmente, né, ela acabou encerrando a operação, depois de ter empregado dezenas de milhares de pessoas. Muita coisa está começando a vir da China. Então você tem fábrica de chineses já em Camaçari, que estão fabricando produtos de 92 metros, peça única no Brasil. Você tem a Aeres fabricando em Fortaleza. Então você tem ainda no Brasil condições aí de, né, atrativas para que essas indústrias venham, que é a formação da mão de obra desse setor. Né? Então o Brasil, com pás eólicas, o Brasil tem uma expertise muito grande. Né? A correlação do tamanho das pás e da estrutura com a geração de energia, ela é uma correlação direta, assim, ou seja, quanto maior a pá, mais energia eu vou gerar? Sim, sim. Porque ela gira mais rápido, porque ela gira... Ela captura mais áreas, Mais né? Mais áreas, metro quadrado de vento. Muitas vezes ela nem vai girar mais rápido, né? Mas ela vai capturar. Então você está falando de máquinas que têm muito mais poder de geração, potência. Então você está falando que é a potência. Então, inclusive, tem muitos países fazendo repowering. Eles tinham aquelas máquinas pequenas, o recurso ainda é bom. Então ele tinha uma turbina de 1,5 megas. Ele está colocando uma de 7. Então, em lugar que ele tinha antes 6 turbinas, ele coloca uma. Então, você tem aí uma economia de escala, né, visível, porque o recurso do vento é o mesmo. Não muda. Né? Não é que nem o hidro, por exemplo, a hidro, que às vezes muda o curso do rio, seca. O vento é um recurso inesgotável. Você tem épocas que muda, mas ele é inesgotável, ele flui. Entendeu? Então, quer dizer, ele permite uma economia de escala usando a mesma extensão territorial. Você está focado exclusivamente no vento, né? Por enquanto. Por enquanto. Boa colocação. O mar, eu tenho visto muito movimento em função das ondas do mar também, que é um recurso inesgotável, até por conta do próprio vento, né? É o vento que ajuda Eu vejo que em alguns países estão criando algum tipo de boia aqui. Você tem visto isso? Isso é uma oportunidade? Não vi escalável, não tem. Assim, não tem fechado a conta ainda. Acredito, a tecnologia ainda tem muito que amadurecer, o controle, você vê protótipos, mas você não vê em escala que nem você vê a eólica e a solar. Tá. Você quer falar energia renovável, hoje você vai falar de eólica e solar. É o que você vê. E você tá indo tudo que seu olho vê... Você vai para solar também? Solar não. Solar já está muito comoditizado, mas eu acho que tem algumas partes aí do setor de geração que a nossa... A partir do momento que você tem a tecnologia desenvolvida e ela inspeciona a infraestrutura, então qualquer coisa que eu colocar na frente do drone e ter a capacidade de processamento, teoricamente eu posso expandir uma vertical de negócio. Tá. Então a gente está olhando seriamente outras verticais muito maiores que o setor eólico para poder testar a nossa tecnologia, no qual aqui na cabeça você já tem aquela intuição sempre que funciona, mas tem que percorrer aquela cadeia de valor técnica, né? Então não adianta se aventurar. Então a gente precisa absorver os recursos técnicos necessários para colocar tecnologia. Mas existe. Eu acho que o Brasil hoje em infraestrutura é um mar de oportunidade. Só reclama do Brasil, tem muito que reclamar do Brasil. Mas, cara, você tem duas opções. Você vai reclamar ou você vai olhar o que você pode fazer? Tem muita oportunidade. Acho que a gente tem que falar o que eu posso fazer nesse mar de oportunidade, entendeu? E falar um pouco, né, do risco, né? Eu chamo hoje que Artwind, né? Você fala, poxa, mas podia ter muito gringo fazendo o que você faz no Brasil. Estou de acordo. Eu concorro com empresas que levantam fundos de climate change para fazer o que a gente faz. Só que eles levantam 30, 40 milhões de dólares numa rodada.
para fazer o que a gente E faz. uma taxa muito, muito inferior. Ao que Às vezes paga. é fundo Às perdido. vezes é fundo Muitas vezes perdido, né? tem muito venture capital por trás, né? A gente faz tudo orgânico aqui. Aí você fala, mas por que eles não estão aqui? A gente tem uma vantagem injusta no Brasil, que é o ambiente econômico que a gente... né? Isso para mim foi uma vantagem competitiva do caramba. Porque tem muita empresa que tem medo de operar aqui. Ou que na hora que você desdolariza, né? Ele vai ver, vai levar, puta, não vale a pena o risco. Então, para mim, isso daí é um mar de oportunidade, porque a gente conseguiu crescer e escalar. Hoje, no que a gente faz, a gente é a segunda maior empresa das Américas em headcount no que a gente faz, que é pá eólica, inspeção em pá eólica. E você tem outras indústrias no Brasil que são 30, 40 vezes maior que o setor eólico. Então, quer dizer, existe muito para fazer aqui ainda. Me conta uma coisa. Inteligência artificial está te ajudando absurdamente, né? Absurdamente, não tão romanticamente como Tá. a gente pensa, né? Mas sim, caminho sem volta. Tá. Caminho Me sem conta volta. a história do marroquino, então. Você gostou, né? Eu acho que tem duas formas de ver a inteligência artificial, né? Tá. Aquela que vai aumentar a sua produtividade e aquela que vai te ajudar com tarefas complexas, né? Tá. No final, a resultante é a mesma, né? Só que aqui você precisa de precisão, né? Eu sempre fui dependente de tecnologias de fora para colocar e eu dava o mercado. Então eu sempre cresci com um peso, né, nas costas. Mesmo que a gente cresceu todos os anos, eu sempre tinha que pagar muito fee, muito royalties para fora, né? Que graças a eles a gente conseguiu também, eles são parceiros mesmo, né? Só que a gente chegou num nível de maturidade que eu falei, eu não consigo mais escalar. Se toda vez eu tiver que trazer royalties, fees, dolarizado, às vezes eles não tinham a capacidade de acompanhar a gente na quantidade de equipamento que a gente precisava. Aí no começo do ano eu falei, a gente já desenvolveu o nosso rover, que é o robô. Por que eu estou dependente de drone e a gente domina a cadeia de valor? E eu vi que os fabricantes de drones começaram a dar mais facilidade. Então, um dia eu estava andando no LinkedIn, eu vi sabe aquele negócio que alguém curtiu alguma coisa de alguém aparece para você? Aí eu vi lá alguém que fez uma linguagem de programação onde o drone tinha uma visão computacional. Falei, caramba, eu acho que isso aqui funciona no meu negócio, porque já tem esse drone, eu posso comprar esse drone, essa pessoa faz isso junto. Só que, antes eu juntar um post e o que eu precisava, você tinha toda uma correlação. Aí eu falei, eu vou mandar uma mensagem para esse menino. Né? Eu falei, meu nome é Armando. Na hora ele respondeu. Resumindo, eu contatei ele, estava no Marrocos trabalhando. Né? No dia que eu falei com ele, ele estava numa filmagem de drone no Saara, gravando um comercial para Land Rover. Olha o merchan aqui. E eu falei para ele, cara, eu tenho esse desafio, o que você acha de... Você acha que você consegue? Ele, yes, I can. Sim, uma naturalidade. Ele é marroquino. É marroquino lá do Marrocos. Eu falei, cara, como que eu vou testar se pode, né? Todo mundo falava, não, manda um projetinho para ele. Eu falei, não, eu vou trazer ele para cá. Paguei a passagem dele, ele veio aqui. Eu falei, tem 7 dias para fazer um POC. E lá no Parque Tecnológico a gente tem uma torre de rádio, não sei o que é aquela torre. Você já viu lá? Que é uma torre. E lá tem toda a característica que eu preciso, né? Que o pessoal sempre fala, mano, mas onde tem uma turbina? Eu falei, aqui, ó. Entendeu? Aqui é uma estrutura, é isso que a gente precisa. Em 7 dias ele conseguiu provar pra gente que dava pra fazer. Mas entre provar que dá pra fazer e eu colocar um produto no mercado, aí eu fiquei inconformado. Eu falei, não, tem que trazer esse menino de qualquer jeito. Montei uma equipe, né, no Brasil, fiz uma proposta pra ele, com visto, com tudo, de forma legal, trazer um menino de 22 anos pra cá. E em 3, 4 meses, ele e essa equipe, né, mas precisava da válvula, né, a pessoa que mostrasse o caminho, mas toda a equipe de desenvolvimento veio atrás junto, pessoas sensacionais. Isso é uma barreira de idioma, né? Ele fala muito bem inglês, mas tem a barreira. Em 4 meses a gente conseguiu desenvolver a tecnologia que a gente ficou 8 anos com outros tipos de tecnologia, mas a tecnologia que a gente fez atende o mesmo fim. E a gente conseguiu escalar muito mais nossa operação. Então, com isso aí nos deu flexibilidade. Para quê? Tendo a tecnologia interna... Quando você diz ter a tecnologia, você desenvolveu... desenvolvimento de código. De código, um sistema... Puros códigos para falar com o drone. Que fala com o drone. Você precisa de programação aí. Só que não é só programação, entender o que precisa ser capturado, as variáveis que você tem que capturar, desenhar dentro de um drone que é de fabricante chinês e rezar para não atualizar o firmware. Mas não, o drone já está sendo feito para isso, para desenvolvedores atuarem lá dentro. Tá. Então, o que eu falo para você é que desde que a gente lançou né, com esse insight de trazer e arriscar, a gente já fez 3 mil aerogeradores com essa tecnologia, desde outubro apenas. Então
Então, quer dizer, isso aí para a gente trouxe aí um retorno já... Uma economia de escala gigante. Não só economia financeira, mas uma possibilidade de escalar agora muito maior. Né? E foi um acaso, porque a gente estava tentando, né, esse projeto já fazia anos e a gente não tinha o catalisador. Né? E o catalisador foi um acaso, um dia rodando o feed do LinkedIn, um contato, uma resposta, vem para cá, eu vou. Então é muita coisa aqui. E ele está aqui com você agora? Tá com a gente, mora lá em Sorocaba. E ele que está desenvolvendo, o chefe de desenvolvimento? Não, o chefe de desenvolvimento é o outro, que é mais interessante ainda a história. Você falou de AI. Hoje a gente tem muita tecnologia. Né? Às vezes eu olho lá, nem eu sei essa tecnologia que tem lá. Por quê? Uma coisa que eu dei é liberdade, cara. Eu não contrato o pessoal para ficar falando o que fazer, meu. Não sei o que fazer. Eu falo, cara, a gente precisa disso, você consegue? E eles vão construindo. O meu chefe de tecnologia hoje, ele subia a turbina em 2019. Subia a turbina fazer inspeção. Ele subia na turbina? Ele era técnico de turbina. E ele começou a ter umas sacadas também, né? Armando, por que a gente não faz isso? Faz aí. Aí um dia ele falou para mim, Armando, pô, aquele software que você falou, eu acho que a gente pode fazer interno. Eu falei, imagine. Eu gosto de desafiar ele, né? Deve estar até assistindo aí, Rafael. Aí eu falei, imagine, aí eu pago 10 mil reais por ano lá, tá tudo pronto. Em 3 dias ele vinha com software que... Eu falei, então vamos colocar na operação. A gente começou do zero, de um Excel até um sistema hoje que roda em clientes aberto na bolsa, em Eletrobras, dando todas as instruções de gestão de manutenção. É claro que hoje a equipe é muito maior, teve muito investimento, mas eu acho que essas sacadas, sabe, de arriscar, deixar as pessoas fazerem, confiar que a pessoa é melhor que você, muitas vezes, né, porque tem que tirar o ego, né, falar, imagina que você vai conseguir fazer, isso aí ajuda o crescimento da empresa, entendeu? Então hoje, tudo que a gente tem, que é competitivo a nível nacional e internacional, foi criado por colaboradores Artwind. É claro que muitas vezes eu precisei dar aquele impulso, a sacada, mas, cara, entre ter uma ideia e ter um produto feito, te digo, você sabe muito bem. A gente tem várias ideias durante o dia. Sim. Agora, ter o produto feito é um grande desafio, e aí é pessoa. Então, a gente tem um pilar hoje na Artwind que, para mim, tá escrito em todo lugar. Pessoas, metodologia e tecnologia. Se alguém falar para mim, Armando, vamos montar um negócio? Vamos, deixa eu ver quem são as pessoas, que metodologia a gente vai criar e que tecnologia a gente vai usar, porque senão não tem diferencial. Entendeu? Se eu tenho tecnologia e não tenho pessoas, eu tenho uma Ferrari na garagem. Se eu tenho uma metodologia e não tenho uma tecnologia para escalar aquela metodologia ou pessoas para, né, pilotar, vai ser um livro na estante que ninguém vai consultar. Né? Muito conhecimento. Então, todo lá é o equilíbrio desses 3 pilares que, para mim, hoje é vital. Você fala, como que se olha seu negócio? Pessoas, metodologia e tecnologia. Vamos fazer uma reunião? Vamos falar de pessoas, tá? Que componente tem tecnológico e metodológico nesse projeto? Senão, não é competitivo, senão vai gerar custo, senão você não vai ter retenção de conhecimento. Então, hoje, até os nossos valores, eles são baseados nesses 3 pilares. E está na parede de qualquer lugar que você entra na Artwind de hoje, Fortaleza, Sorocaba, na intranet, está lá os nossos valores completamente relacionados, pessoas, metodologia e tecnologia. Qual que é o futuro, Armando? O que você enxerga para os próximos 5 anos, não só no teu negócio, mas assim, no mercado em geral? Como é que você está vendo isso? Vamos falar de AI, que é uma coisa que eu acho que tem tirado o sono de todo mundo. E quem não está perdendo o sono por causa de AI, eu acho que está um pouco... deveria começar a perder. Não no sentido negativo, mas no sentido de se incomodar. A AI ajuda muito em tarefa de processo? Ajuda, mas é programação, é código. A gente tem visto ferramentas que realmente estão vindo para mudar o jogo agora. Porque antes você tinha que desenvolver a programação para utilizar uma AI, agora não, ela está vindo pronta. A gente está com um desafio muito grande na empresa, e eu acho que é o desafio que todo mundo está tendo agora, e que eu vejo futuro com essas ferramentas, né, de análise, de criação, vou dizer o Cloud da Anthropic, né? Que primeiro que você não pode fechar a porta da empresa para a entrada dessas metodologias, mas você tem que controlar muito bem na mão de quem que ela vai cair. Por quê? A gente tem testado ferramentas para aumento de produtividade individual. A pessoa fala, ok, ChatGPT. Não, ChatGPT está criando um monte de burro motivado. Num sentido não pejorativo, num sentido figurativo da palavra. Por quê? O conhecimento já não é mais da pessoa, ele vem lá até a lógica vem de fora. Quando a gente vai para ferramentas como a Anthropic, que é o Cloud, que a gente tem testado, ela vem para aumentar a sua produtividade.
Então imagina que antes eu tinha uma ideia de negócio, eu tinha que juntar 5, 6 pessoas, um tinha que fazer uma coisa, o outro outra coisa, depois de 3 semanas a gente vinha, revisava, a gente perdia 3 meses para definir para onde a gente ia. Hoje a gente consegue fazer em menos de uma semana, sem quase ninguém de intermediário. Você consegue jogar o prompt que está na sua visão de negócio, tendo a visão de negócio, você discute com a AI, porque ela vai mandar alguma coisa errada para você. Se você não tiver conhecimento técnico nessa hora para dizer para ela que não, corrige aqui, você vai passar esse erro para frente e vai afetar seu negócio. Então, o que a gente tem feito? Eu tenho testado muito com o meu sócio como que a gente pode escalar a produtividade individual com mais assertividade, ou seja, como que o sênior pode utilizar. Porque essas ferramentas que estão vindo não é para quem não tem muito conhecimento. Quem está no meio do processo lá embaixo, que vai ter que pegar uma informação daqui e colocar aqui, é chato dizer, mas não vai ter essas tarefas. Se é para pegar a informação daqui, não fazer nada e colocar aqui, só é automação. Isso aí já é o que está mais perto. Se a pessoa não planilhou muito na vida, não fez muita coisa offline, e não tem segurança para dizer que o que ela está recebendo não está certo, que tem que corrigir, e o legal dessas ferramentas é que você corrige elas. Fala, olha, na célula D8 não está condizente com a D9. Ah, ops! Você tem razão. Não, você está ensinando ela. Não é que ela errou, ela não sabia. Ela te mandou uma coisa. Então, o que eu tenho visto é que, quando a gente coloca essas ferramentas na camada mais júnior, aquele erro vem, engole a pessoa, passa para a organização, vai para outro departamento, roda e chega no cliente. O erro, porque é muito rápido, entendeu? Então, o que a gente tem feito? Tem feito uma camada de sênior. Quem são os sêniors que vão estar utilizando? E aí eu preciso trabalhar outros 3 pilares. Conhecimento técnico, segurança e atitude. Então, separamos uns grupos de sênior na empresa que tem atitude, que tem conhecimento da área, né? E estou treinando a segurança deles para combater as opiniões que vêm da AI, o formato que vem. Porque se você não tem segurança, você vai ficar na dúvida. Aí você vai falar, puta, mas será que eu estou errado? E você tem que ter muita segurança da análise que você quer, porque senão você vai ser convencido pelo número que vai vir de lá. E a gente está falando de matemática, cara. A gente não está falando de escrever um livro, de escrever uma conclusão de um relatório. A gente está falando de matemática mesmo, coisa que impacta o negócio. Então a gente tem feito hoje projeções que a gente demorava meses e precisava de especialistas, que a gente não conseguia passar genuinamente que a gente queria, e quando via a gente falava, puta, vamos revisar aqui, e perdia meses. Pois em uma semana hoje a gente consegue desdobrar planos, entendeu? Que a gente fala isso daqui que a gente vai fazer, já está tudo calculado, já está tudo feito, que é 2 mais 2 é igual a 4, mas as peças colocadas de forma. Então acho que essas ferramentas que estão vindo, ela vem para aumentar a competitividade. Aumentar a competitividade quer dizer redução de custo e velocidade de entrega. O mercado ele está combatendo custo em todas as esferas, todos os setores. Então, se um cliente hoje me ligar e manda, eu preciso aumentar meu prazo de pagamento de 30 para 60, ele impacta meu custo. Se eu não sei como fazer isso daí, eu coloco minha empresa em risco. Antes eu demorava muito para fazer uma análise. Hoje não, a gente consegue saber os limites que a gente tem. Então, o futuro ele vai passar por uma massividade de uso dessas ferramentas, mas eu acredito que ela vai ter muito mais sucesso nas camadas sênior, que sabe debater um plano, que sabe planilhar, que Você sabe não acha resultado. que ela vai ficar autônoma em algum momento? Vai. Aí é a segunda camada. Mas vai precisar ainda daquela pessoa que tem relacionamento. Aí eu trabalho a atitude. O relacionamento ele não vai acabar. Então, imagine, vamos falar de empreendedorismo. Endividamento. O brasileiro tem medo de endividamento. Eu queria ter aprendido o que eu aprendi nos últimos 2 anos de endividamento em 2015 e 2016. Puxa, tinha sofrido muito menos no negócio. Só que você tem que fazer muita conta para saber o que é saudável, o que não é, o que é projeção. E alguém tem que ligar para o banco e negociar. Então acho que tem uma camada que não vai acabar nunca, que é esse relacionamento interpessoal. Não é só máquina com máquina. Uhum. Você tem que ter um comercial ainda que saiba vender, que é ainda mais um setor nichado. Então acho que o relacionamento humano, muitas áreas vão ser realmente dizimadas. Existem estudos já desde 2019, eu já fazia parte de um grupo de mentoria do Christian Barbosa, né? Um cara aí nerd pra caramba. E ele já lançou pra gente um report em 2019, falou, olha, até 2030, 700 milhões de, não sei, é uma cifra imensa, vão ser substituídas, entendeu?
nem tudo é na velocidade dos artigos. Né? Você vê, os carros não são autônomos em escala. Você vai fazer carro autônomo na Índia? Não vai. É uma bagunça lá. Então tem áreas e tem ambientes que a autonomia não vai vir tão rápido, né? Mas tem negócios que realmente algumas camadas vão ser dizimadas, né? E essas pessoas vão ter que fazer alguma coisa de mais valor agregado. A gente está cuidando disso, porque você tem que cuidar o psicológico das pessoas para saber que eles precisam aprender aquilo lá, mas também a gente tem que tomar cuidado na implantação, para não ficar só no hype de Salesforce, né? Reduzir 40% do meu headcount. Aí tem um monte de empresa que vai atrás. Não, acho que tem que ter cuidado e perícia. Não entrega. Eu acho que tem um risco aí muito grande de quem está pilotando. Acho que a empresa vai precisar ter sênior para pilotar, para saber parametrizar e formar a gestão de conhecimento e acompanhar a implantação. Saber aplicar corretamente, aonde aplicar corretamente o uso, né? E sabe o que é bacana? Não tem estudo de caso. Todo mundo tem que arregaçar a manga e falar, meu negócio. Como é que eu vou fazer? Né? Pegar um livro lá da Harvard Business Week e falar, olha, é assim que implementa um PDCA. Tudo bem, isso é claro, você pode implementar em qualquer empresa. A AI não. A AI, cada negócio vai ter sua particularidade. Por isso que o especialista da área, o contador especialista, o financeiro especialista sênior, aquele cara lá, se ele aprender a lidar, ele vai ser muito produtivo e vai mudar realmente o jogo da automação. Porque você precisa dele para automatizar coisas. Regras de negócio principalmente, né? Muito bom, muito bom. Eu estava aqui só absorvendo, só ouvindo, porque essa área de tecnologia é uma área que é fundamental para qualquer negócio. Eu estou muito envolvido nisso, né, Armando, na própria DGA. Até um combinado que eu tenho com o Thiago é de eu tocar essa área de tecnologia, e esse tem sido o maior desafio nosso, né? Como implantar tecnologia, principalmente o que cabe inteligência artificial, se é que cabe em determinados pontos, como é que a gente ganha eficiência e diminui a dependência do ser humano para fazer coisas que não faz sentido o ser humano fazer mais, né? Aquilo que é muito mecânico, né? Então, ou que tenha uma baixa complexidade de execução, né? Que hoje ainda tem muito processo manual, principalmente na contabilidade. Você tira daqui e coloca aqui, né? Em outro formato, né? Exatamente, muita planilha, muito tal. E esse tem sido o meu maior desafio. Para a gente ir para a reta final aqui, de tudo isso que você aprendeu, de tudo isso que você viveu até agora, esses insights que você teve, de sair, empreender, ser empreendedor raiz, né? Você saiu do emprego, foi lá, botou seu cartão de crédito, vou empreender, vou construir do zero uma empresa, construiu, está tendo sucesso. Para essa galera nova que está vindo, que pode estar ouvindo a gente aqui, o que você deixa de resumo para eles? Eu acho que o ponto de vista macro e o micro, né? Eu acho que o ponto de vista macro o Brasil, para mim, é um dos melhores, não é o melhor, mas é o maior ambiente de oportunidade para você empreender no mundo. Tem mercado, você não tem, você já está tudo feito aqui, então não tenha medo de empreender. Se você tem oportunidade, tem conhecimento, tem base, tem atitude, eu acho que ficar reclamando do Brasil não vai resolver, não vai mudar a vida de ninguém. Acho que arregaçar a manga, você tem uma ideia, você tem atitude, você tem segurança, você tem conhecimento, vai fundo, né? O Brasil hoje, ele tem desafios, mas é a nossa vantagem injusta, que poucos se atrevem. Agora, do ponto de vista pessoal, de motivação, não existe nada fácil. Nada vem de graça, né? Então, você querer montar um negócio sem um propósito, a gente vê muito empreendedor de palco hoje em dia, que eles bagunçaram a cabeça da molecada. Porque você tem que ter muita base para empreender, né? Eu quero montar uma barraca de açaí, mas qual que é o diferencial? Ah, não, eu montei do lado do outro. Desculpa, vai fechar, que nem as paletas mexicanas. Então, acho que o Brasil é um ambiente bom. O que falta é trabalhar a base. Trabalhar a base. Acho que base financeira é tudo no empreendimento. Não adianta. Se eu tivesse o que eu vivi, e a gente está de pé, felizmente hoje a gente tem uma condição na empresa que não é perpétua, mas hoje 170 colaboradores, 2 operações no Brasil, 5 países simultâneos a gente está atendido. Mas tudo que eu aprendi nos últimos 3 anos de financeiro, se eu tivesse aprendido
antes de começar a história seria outra. As dores seriam menores, o frio na barriga teria outra. Então, eu acho que a base técnica, eu acho que ela é fundamental. Isso daí não vai ser jogar no ChatGPT e falar, tem que ler, tem que estudar, tem que ver modelo de negócio. E aí a gente fala da AI de novo, né? Hoje o pessoal não lê. Ele vai no ChatGPT e busca um resumo. Nessa hora ele está recebendo só o que a máquina quis falar para ele, baseado em 100 milhões de interações que ele teve sobre aquilo no mesmo dia. Então, eu acho que se a gente quer ser diferenciado, a gente tem que ser diferenciado no esforço que a gente faz em absorção de conhecimento puro e leitura de cenário. Então, empreender é uma satisfação. É duro, mas é satisfatório. Entendeu? Mas não é fácil. Mas é satisfatório. E para mim é o que vale. Entendeu? Mas o que faz aquilo lá ser mais light, menos duro, mais nocivo, é a sua base. Então não adianta querer aventurar sem ter uma base, sem estudar. Eu vi aqui um podcast sensacional do Marcelo, da Dr. Vacina, e aí eu vi como que ele montou o metro quadrado, ele foi lá, botou na fita crepe. Eu levei para minha empresa também isso daí, né? De botar fita crepe para treinar o técnico antes de ir para campo, para ter excelência, entendeu? É treinamentos. Aí vem do McDonald's, lá da fome de poder, né? Cara, você tá vendo uma série, tem muito insight dentro de uma série, usa como base. Então, empreendimento é o que você está consumindo, se está alinhado com o seu objetivo, entendeu? Eu vejo muita série, cara. Mas cada série eu saio com uma ideia diferente. E sério, eu trago pro pessoal. Vou dar 2 exemplos. Uma foi essa do McDonald's, né, que a gente falou, cara, repetição. Todo McDonald's é igual, todo mundo faz a mesma coisa, vamos fazer a mesma coisa com os nossos técnicos. Legal, fizemos lá, tá dando certo pra caramba. O segundo do Spotify. É o tempo que a série do Spotify. Então, eu assisti aquilo lá, eu falei, cara, o tempo incomoda quem está acessando um software. Nós temos um software. E me incomodava. Eu fiz todo mundo assistir a série do Spotify. Em 3 semanas a gente tinha resolvido o problema de delay que tinha. Porque eu teve que trazer base, fazer as pessoas consumirem algo que ia melhorar a tarefa que eles estavam fazendo. Então, para mim, a base é consumir. O que você está consumindo, se está alinhado com o seu objetivo, se vai ser duro, se vai ser fácil, se vai ser light, vai depender, né, do nível de segurança que você tem, da atitude, né? Mas eu recomendo. Para mim é satisfatório. Tem muito o que fazer ainda, né? Sem estar aqui sexta-feira à tarde conversando, já sair borbulhando. Nosso sábado e domingo é diferente de outros, né? Quando a gente troca essas ideias. E é isso, Douglas. Eu acho que projeto como o seu é importante, né? Eu acho que o pessoal aí, veja os executivos, olha tudo que tem de vídeos para trás. Tem cada insight aqui de pessoas normal, né? Não precisa estar num palco. São pessoas normais. São empresários de verdade, né? Todos tiveram uma história, entendeu? Aquele negócio, né? História triste não interessa para ninguém. E o que interessa é as dificuldades e como superou a dificuldade, né? Então, acho que se era para resumir, eu não resumi. Legal. Armando, obrigado mais uma vez por esse bate-papo. Adorei conhecer mais sobre tua história, sobre o teu negócio. Eu acho que o que você deixa de recado aqui para a galera é um recado muito importante, que é assim, cara, tem que ter fome e tem que ter vontade tem que ter curiosidade, né? Fome e curiosidade de crescer, de avançar, de querer se reinventar o tempo todo, de não ficar acomodado, porque aquilo que se acomoda estraga. Então, acho que eu saio daqui com essa visão, assim, né? Quer dizer, porra, o incômodo é aquele negócio que tira a gente da zona de conforto e faz a gente avançar e evoluir sempre. E a humanidade está aqui para isso, né? Para a gente avançar, evoluir de forma honesta, com ética, com seriedade. Então, obrigado mais uma vez por você estar aqui numa sexta-feira gravando com a gente. E que o teu final de semana seja incrível com a tua família. E vai ser. Obrigado, Douglas. Obrigado mesmo. Sucesso para você. Valeu. É isso aí, pessoal. Mais um episódio. A gente termina aqui mais um episódio de Os Executivos. Um executivo raiz aqui, o Armando, mostrando para vocês que, cara, foi lá, aprendeu, empreendeu dentro do negócio onde ele trabalhava, depois usou todo esse conhecimento para empreender no negócio que ele fundou, no negócio novo dele. E eu acho que o legal deste podcast aqui é isso, né? A gente tem uma pluralidade de pessoas, de histórias, de insights que você pode capturar. Então, se você gostou, não deixa de assinar o canal, clica aqui para assinar, porque quanto mais gente assinando, mais a gente consegue trazer histórias interessantes, histórias que são relevantes para você tirar insights na tua vida, no teu negócio. E se esse episódio faz sentido também, encaminha ele para alguém, encaminha nos grupos aí
para a gente estar motivando o brasileiro a transformar esse país. Até a próxima e muito obrigado.